Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quaisqueres, um podcast pra gente falar de qualquer coisa, do que der na telha. Aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho. Então, simbora. Esse podcast é oferecido a você graças a Anchor, uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor você pode ainda importar o áudio ou o vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele, e também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Bem-vindos de volta ao Coisas Quaisqueres. Eu sou o Dante Olivier, seu apresentador, e hoje nós estamos aqui com duas convidadas maravilhosas de um grupo de teatro maravilhoso que eu já citei nesse podcast. Estamos aqui com Sofia William e a Aurora Jamelo. É Jamelo? É Jamelo que pronuncia, né? Eu sempre pronuncio de uma forma diferente. Do grupo Agridoce. Sejam muito bem-vindas, meninas. Ai, obrigada. Obrigada pelo convite. Mentira que a gente se convidou, né, Sofia? Que o assunto tá precisando da conversa. A gente tá aqui, mas obrigada pela acolhida de qualquer forma, gente. Eu não queria... Pior que realmente elas se convidaram, mas eu achei chique, achei tudo. Porque eu já admiro, já sou fã, já tem cartaz de espetáculo delas colado aqui na minha parede. Então, eu só queria dizer que parece que a gente foi convidada, porque eu achei, assim, um pouco deselegante me dizer que eu me autoconvidei. É porque o assunto precisa. Entendi. Tá precisando. Mas faz Dante, vem aqui, vamos lá. Aqui. Vamos conversar? Bora conversar? Vamos. Ó, primeiro eu queria que vocês duas se apresentassem, né? Quem são vocês? Aurora por Aurora. Eu sou uma menina. Uma menininha de tranças. Eu sou a Aurora Jamelo. Eu sou atriz, curadora, multiartista, uns negócios desse aí que a gente vai ter que descobrir na vida. Pra poder dar conta, né? Das contas também. Sim. Mas eu venho desse meio artístico desde minha infância, cresci nesse lugar. E foi nesse lugar também que eu me descobri, me percebi a Aurora, me encontrei a Aurora. Me nasci a Aurora justamente por conta de um filme. Que a vida foi me trazendo, assim, esses registros. E tô aqui, tô vivendo a Aurora, vivendo essa realidade que não é fácil, mas a gente tá tentando encontrar lugares possíveis pra viver. E é justamente por isso que a gente tá aqui hoje, justamente por isso que a gente faz o Agridoce, justamente por isso que a gente tá junto. Olha, a mulher sabe falar, né, bicha? Porra. Entrega também, Sofia, vai, entrega. Não passa o microfone pra mim, né? Eu sou Sofia. Estou em vários lugares neste momento e ao mesmo tempo em lugar nenhum. Estou me reencontrando nesse fazer artístico, nesse fazer arte, e me encontrando enquanto produtora, me encontrando enquanto atriz, me encontrando enquanto bailarina, me encontrando enquanto multiartista, me encontrando novamente, sabe? Eu acho que eu passei algum tempo lutando para estar nesses lugares, para as pessoas me compreenderem enquanto atriz, para as pessoas me compreenderem enquanto bailarina, para as pessoas me compreenderem enquanto produtora, né? Porque você ser produtora, mulher, trans e preta nessa cidade não é fácil. Então, para você ter o reconhecimento disso, é uma lida, é uma batalha. Então, eu passei muito tempo lutando para estar, para ser reconhecida enquanto esses lugares. E hoje eu tento me encontrar dentro desse lugar, não querendo mais reafirmar o pensamento de ninguém, mas o meu próprio, né? O meu próprio trabalho, me dizendo atriz, me dizendo produtora, me dizendo multiartista, me dizendo cantora, me dizendo
enfim. Cantam pra gente. Faz isso. Vai ser no final, galera. Quem ficar até o final... Até o final lembra a letra de uma música, prometo. Mas é isso, assim, eu tô nesse lugar, nesse momento, realmente sentindo que eu estou me reencontrando, assim. Do nada que virou uma terapia de grupo. Virando, exato, eu acho que é isso. Porque a gente luta tanto pra estar, Assim. que a gente acaba perdendo a oportunidade e o prazer de estar naquele lugar. Sim. Né? A gente luta tanto pra estar num lugar, pra fazer um espetáculo, pra estar em um grupo, pra participar de um coletivo. A gente sabe o quanto é difícil, né? Quantos coletivos aqui de Recife tem pessoas trans e travestis? Então, sim. A gente sabe que é difícil estar nesses lugares. Então a gente passa tanto tempo lutando pra pertencer a algum lugar que a gente perde o prazer De fazer, né? Exatamente, o prazer de fazer, o prazer de estar ali. Então, nesse momento, estou dizendo que eu estou me reencontrando, sabe? Tentando reencontrar esse prazer de estar, de fazer arte, porque se tornou algo tão árduo, tão duro, tão denso, que o prazer se perde, que o prazer se esvai, né? Pelas mãos, pelos nossos poros. E aí vem um cansaço, vem as repetições, vem tanta coisa que você começa a se questionar. É isso mesmo que você quer fazer? É esse caminho que você quer continuar? E então eu me venho reencontrando nesse lugar e tentando agora aproveitar e curtir os momentos, assim, curtir os momentos com o coletivo. Quando dá, quando é possível, a gente se encontra, a gente sai, a gente, enfim, quando não está nos ensaios, tirando onda nos ensaios, mas fazendo que seja algo prazeroso para todas as partes, sabe? E é isso, assim. Gente, eu queria que vocês apresentassem um pouco o trabalho do Agridoce. Falassem um pouco sobre o grupo de teatro de vocês, pra quem não conhece. É uma doideira, assim, porque é uma trajetória muito misturada, às vezes as datas se perdem, a gente tenta, meu Deus, e quando é que foi que aconteceu? Mas acho que talvez essa seja a parte bonita também, de não entender como aconteceu e aconteceu, né? Eu conheci Sofia numa oficina de teatro, voltada exclusivamente para pessoas trans, justamente porque eu tinha questionado a cena sobre a falta dessa presença, né? Eu não tinha nenhum interesse na vida em ser atriz, mas quando me percebi enquanto Aurora, fiz, gente, eu tenho que estar presente. Licença aqui, tá bom? Eu vou estar aqui. E aí, por levantar essa pauta, eu questionei alguns grupos de teatro em Recife sobre essa falta de representatividade ou esse transfake, né, que estava acontecendo muitas vezes, assim. E aí acabou que esse grupo botou a mãozinha na cabeça e pensou, gente, estamos fazendo algo errado, vamos dar uma oficina voltada exclusivamente para esse grupo, pra gente tentar entender, né, e conviver e, enfim, contribuir de alguma forma para isso. E aí nessa oficina eu conheci Sofia, era uma oficina de uns 2 meses mais ou menos, com interesse de pesquisa mesmo, a gente acabou montando um trabalho de finalização. Só que aí concluímos e não perdemos o contato. Né, a gente começou a entender esses corpos, a gente estava nesse momento de percepção muito recente, assim, pelo menos falando por mim, era muito recente e me entender nesse lugar também. E é isso que falou, faço parte de um coletivo de dança teatro, o DIG, de improviso gangue, vem comigo e a gente vai continuar fazendo alguma coisa. E aí continuamos esse contato. E aí logo depois, ainda nessa pesquisa entre teatro, dança, enfim, toda essa atuação, né, na cena, eu fui convidada para fazer um teste de elenco para um espetáculo, e aí levei Sofia comigo também para esse teste, acabou que nós duas integramos o elenco do espetáculo. Era a Menina Bruno? Menina Bruno. Ai, eu amo esse espetáculo. Que só aconteceu 2 vezes. Eu vi... Ai, que frustração. Falei pra tanta gente desse espetáculo. Nem metade conseguiu ver. Exatamente. Foi um processo bem difícil na época, inclusive.
bem difíceis na época. Porque a gente estava em todo um resgate, né? Foi inclusive o espetáculo que reabriu o teatro, né? Que estava fechado há tantos anos, o Valdemar. E aí tiveram 2 apresentações e nunca mais voltou a Menina Bruno, mas ela esteve sempre por aí, né? Sempre também nas narrativas do Agridoce. Ela sempre está presente de alguma forma. E aí nesse processo de Menina Bruno nós conhecemos Nilo e Flávio, que também compõem o grupo atualmente. E nesse contato que começou, na verdade, foi se estabelecendo como amizade. A gente entendeu juntos que, já que não estava dando muito certo, a gente tá por aí construindo as histórias dos outros, por que não fazer a nossa história? Uhum. E aí a gente decidiu se juntar com o nome de Agridoce, nem como uma ideia de grupo de teatro e dança ainda. Sim. Só como amigos mesmo, tinha um grupinho e chamava de Agridoce. Porque tem essa mistura, né? Algumas pessoas são doces, algumas pessoas são meio ácidas no grupo. Era um grupo de WhatsApp. Era um grupo de WhatsApp que a gente tinha formado, tinha permanecido contato. E aí, qual é o grupo? Qual é o nome do grupo? Qual é o nome? Em uma das conversas saiu Agridoce. Ficou Agridoce. Até hoje. Até hoje. E aí a gente tinha esse grupo de WhatsApp. E aí depois eu cheguei pra Aurora e digo, amiga, então, a gente já tem um grupo do WhatsApp, por que não trabalhar com esses meninos, sabe? Mesmo sendo cis, né? A gente acolhe. Mesmo sendo cis, a gente acolhe. E eu tenho muito disso, assim. Pelo menos... De acolher pessoas cis. Não, de acolher as pessoas. E eu acho de levar comigo aquelas pessoas que eu quero perto. Sim, sim. A gente se conhece há um tempo. É verdade, é verdade. Não, conta não. Não, porque assim, eu e Sofia, a gente se conheceu na faculdade, quando eu fazia a expressão gráfica, quando eu tinha decidido já que eu ia abandonar aquele curso. Aí eu entrei nos cursos de... nas disciplinas de coisa de teatro. Tava lá a Sofia. Segundo dia de aula, isso foi... Eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de me entender de vez enquanto pessoa trans, que eu me entendi mesmo com 16, mas assim, foi quando foi a gota d'água, eu fiz, não é isso. Segundo dia de aula era uma cadeira de teatro, gênero e sexualidade dissidentes. Segundo dia de aula eu tava chorando, terapia de grupo, era um grupo que era uma disciplina que era bem terapia de grupo. Exato. E esse dia foi, tipo assim, marcante, eu acho que pra todo mundo que tava na disciplina, né? Porque eu acho que foi um dia que, assim, muita gente saiu, assim, né? Das suas bolhas e começou a ver uma outra perspectiva do que estava estudando. Sim. Acho que até a própria pessoa, o próprio professor compreendeu o que ele estava fazendo. Porque acho que até então não existia uma noção de quanto aquilo atingia os nossos corpos. Sim. Né? Porque eu estava fazendo aquela disciplina para poder fazer o meu TCC. Sim. Que era exatamente sobre corpos e gêneros na dança. Sim. Né? Sobre esses corpos trans e travestis na dança, que é uma falta, que existe uma escassez, né? E não tinha material. Eu era a primeira pessoa que estava falando sobre isso, sobre gênero e identidade de gênero na arte, na Federal. Então, tipo, não tinha material. A gente pegava a disciplina que a gente... Que a gente ia achando as referências que era possível de achar. Era possível, então... Só contextualizando, eu que não concluí, mas é porque eu, no segundo dia de aula, tava chorando no meio da turma, dizendo que eu era trans. Aí, foi isso que aconteceu. E Sofia também entrou nessa... Foi quando, amiga, que tu se colocou? Porque foi um pouquinho depois, não foi? Foi... Mas foi dentro da disciplina ainda? Foi saindo da disciplina. Foi saindo da disciplina. Eu lembro que... eu flertei com Dante. Antes de Dante dizer... Eu namorava naquela época, amiga. E eu aqui, ó. Nossa, Dante. E era monogâmico. Bobagem, né? Que bobagem. Mas tudo bem. Não faço mais isso nunca mais na minha vida. Eu com a minha bolsa chique... olhando pra Dante. Digo, nossa, Dante. Podia estar, né? A minha, mas podia me olhar. Mas, podia não ser monogâmico. Não era. Mas enfim, acho que foi um pouquinho depois, assim. Foi, na verdade,
Porque eu me compreendi enquanto pessoa trans desde os 18. A minha transição hormonal começou aos 25. Inclusive, alguns dias atrás eu vi de uma pessoa dizendo, você começou muito tarde. E eu disse, né. Eu achei que ela veio com textão, ela veio com... Porque, tipo, tá, mas beleza, né? Tá bom. Você acha que eu comecei muito tarde, eu acho que eu comecei no meu tempo. E é isso, foi essa construção, né? Acho que essa construção de pensamento, porque foi o que me foi me fortalecendo, foi a escrita. E tá presente naquela disciplina, ver você falando e enfim, chorando no segundo dia de aula e a gente, todo mundo, a gente tá aqui, sabe? Você não tá sozinho. E foi muito importante e bonito, assim, né? Porque você viu todo mundo ali acolhendo e muita gente seguindo também, né? Saindo das suas bolhas, saindo dos seus próprios dilemas e se encontrando dentro daquela disciplina. E então, para mim foi um alimento de ver e ver também a continuidade, né, dessa persona que você é hoje, essa pessoa que você se tornou. A gente discute de vez em quando. Ai, amiga, mas faz parte também. Faz parte. E pra mim, fico muito feliz também de ver toda a sua caminhada. O Menina Bruno mesmo, esse espetáculo, eu tava lá muito fanboy eu sou muito fanboy tanto de Sofia, quanto de Aurora, quanto do Grupo Agridoce no geral, vocês sabem muito bem disso. Mas a gente tá aqui falando de histórias dos passados delas, mas não veio aqui pra isso. A gente veio aqui para falar sobre censura à arte trans. A gente vai pegar esse tema amplo para discutir alguns episódios que vem acontecendo aqui em Pernambuco, mais especificamente, e que acabou de acontecer com o Agridoce. Quer dizer, exceto pela pandemia, né, que parou tudo, todos os eventos, grandes eventos culturais, etc. Mas tem um festival que acontece em Garanhuns todo ano, chamado Festival de Inverno de Garanhuns. É uma coisa comum nos interiores daqui de Pernambuco ter festival de inverno, porque no interior faz frio, tem inverno mesmo, e enfim. Rola de ter sempre um festivalzinho de inverno que traz shows, que traz teatro, espetáculos, dança, exposições de artes visuais. É um festival bem grande, o de Garanhuns especificamente, que traz várias linguagens de arte. E que em 2018 protagonizou um episódio bem famoso de censura. A Renata Carvalho, que é uma atriz trans que estava fazendo uma peça Jesus Maria Rainha do Céu. E rolou todo um grandíssimo bafafá na cidade por causa dessa peça. A peça foi cancelada, fizeram vaquinha, a peça aconteceu de forma independente, mas houveram episódios de violência contra a peça, muito por uma população conservadora, justamente para a peça ter uma travesti protagonizando, uma peça com um recorte religioso, e essa censura ela tomou proporções nacionais, ela ficou nacionalmente conhecida. E agora acabou de acontecer do Agridoce ser censurado também, do festival. Vamos contar um pouquinho sobre esse episódio, gente? Vamos, Dante, vamos sim. Primeiro eu trazer um pouco mais de história sobre Renata, que eu acho que é um ponto de início muito focal, assim, pra gente começar a perceber o que estava acontecendo em Garanhuns, né? Eu, pessoalmente, não acompanho o festival, mas eu acho que esse episódio em 2018 com Renata trouxe um novo olhar pra gente repensar, né? Esses locais artísticos, de festivais, não só em Garanhuns, mas falando em Pernambuco também, na cidade do Recife já aconteceu isso. Inclusive com a própria Renata. Sim. Essa censura, né? Então, a gente precisa trazer um pouco desse olhar, assim. Eu acho que Renata... E é curioso, né? Que Renata é uma pessoa que vem de fora, vem de outro estado. E ela traz pra gente a possibilidade de reconhecer isso que tá acontecendo no nosso próprio estado. E a gente começa a movimentar, de fato, esse olhar, né? E questionar esses lugares que estão acontecendo.
Eu lembro que na época, quando aconteceu a censura com Renata, houve muito medo, né, de nós, pessoas trans e travestis, estarmos lá. Sim. Inclusive, Menina Bruno foi pra lá nesse mesmo ano. Nós não tínhamos sido selecionados. Nós fomos escondidos, entre aspas, e fizemos uma apresentação surpresa na Praça da Palavra, dentro do evento do FIG. Sim. Justamente para marcar esse episódio, né? A gente tava contando a história de Menina tava lá, Bruno. eu assisti as 2 apresentações de vocês. Assistiu. Passado! Assistiu. E até assim, parando pra pensar, né? Parando pra ter um olhar, nesse caso especificamente, a gente foi sem estar na programação, a gente foi quase que ali escondidos, né? A nossa apresentação, inclusive, foi várias vezes colocada um pouco para mais tarde, um pouco mais tarde, um pouco para mais tarde, até o ponto de que toda a programação da Passando da Palavra tinha acabado. E só ficou Menina Bruno para ser apresentada quase 11 horas da noite. E aí eu pergunto, será que foi por acaso esse atraso? Será, Dante? Eu acho que não. Foi um acasinho da vida, menina. Acontece essas coisas. E aí isso coloca a gente para refletir um pouco desses pequenos gestos, né? De entender o quanto essa censura vai acontecendo assim de forma delicada, de forma silenciosa, de forma a dizer, não, a gente não disse isso, a gente não fez isso, você que tá pensando coisas imagéticas muito fora do comum. Mas a partir disso trouxe uma nova pesquisa, sabe? Um novo interesse, assim. E a gente, em relação ao agridoce, nos nossos trabalhos a gente pensa isso. Sim. A gente movimenta esse novo olhar. E quando esses episódios de censura acontecem, a gente fala, não dá pra ficar quieto, né? Não é à toa que a gente fez um festival e ele tá há 4 anos acontecendo na cidade. Sim, gente, vocês falando do agridoce, não falaram do grupo do WhatsApp e não falaram do festival de vocês? Pelo amor da glória, vamos lá? Vamos contextualizar? Mas ele nasce justamente disso, né? Dessa censura que aconteceu com Renata num festival em Recife. Um festival que tinha essa ideia de já que acontece em Recife, então ele tem menos desprendimentos, né? Religiosos e cristãos. Então tinha esse entendimento que tudo bem, vai dar tudo certo, maravilha, perfeita, a galera da cultura que constrói. Mas aí não, tiraram Renata da programação. Mais uma vez. E foi logo em seguida, não foi? Foi assim, um efeito dominó quase, né? E Renata tentando apresentar o espetáculo aqui, não conseguindo. Ela chegou a fazer uma sessão com apoio de outro festival, assim, que deu certo. Mas, assim, uma série de coisas. E com esse caso de Renata Carvalho no episódio do festival em Recife, a gente fez, a gente precisa conversar. A gente precisa entender o que é isso. Né? A gente juntou uma série e fez um convite aberto para todos os artistas, grupos coletivos que estivessem na cidade, quisessem conversar e entender com a gente qual era o problema disso. E a partir dessa conversa a gente decidiu, vamos fazer uma ação. Né? A gente fez a primeira ação que já começou como Janeiro Sem Censura, mudando um pouco o nome ali do festival, né, que censurou Renata. E aí a gente fez essa ação, foi só um dia, com 3, 4 performances, né, que pensavam a presença de corpos trans, negros, mulheres, e feminilidade no geral, enfim, todo esse assunto que tem sido colocado à margem, né. E daí nasce o Janeiro Sem Censura, a gente entende, nasceu aqui hoje, mas a gente precisa continuar. Como é que continua sem dinheiro? A gente dá um jeito, e tem continuado, com ou sem dinheiro. A gente fez a última edição com financiamento, né, foi um alívio. Mas o Janeiro Sem Censura se tornou um festival, que acontece em todo janeiro, com um público, com ações, com espetáculos LGBTs, que tem esse recorte mais, que foi censurado mais de uma vez, né? E também, no ano passado teve oficinas também, não foi? E aí, o que envolve no janeiro? A gente pensa justamente essa colocada, né, da sociedade da margem, assim. Então a gente vai sempre abordar gênero, sexualidade e raça. Chique. Tudo que está relacionado, né? Então a gente vai trazer as questões. A gente pensa, né, em relação à curadoria, e eu falo como curadora do festival, que na programação a gente sempre pensa nesse olhar, assim, e até mesmo abrir o olhar para dentro desse recorte, né? Pensar que o recorte de raça, a gente vai falar, assim, da presença de corpos pretos, mas também tem que falar de pessoas indígenas, né? Sim. Eu, como pessoa indígena quilombola, tenho que trazer essa presença também. Sim. Pensar os questionamentos dentro da diversidade, de sexualidade, de gênero,
trazer esse olhar cada vez mais diverso dentro da própria diversidade, assim. É muito importante. E aí nasceu também esse desejo da oficina, né? Porque eu e Sofia nos conhecemos na oficina, que tinha justamente esse recorte. Então, a gente fez ali aquele encontro para poder agora no Janeiro Sem Censura também dobrar, né? Desmistificar e abrir cada vez mais esse encontro. Esse ano consegui fazer essa oficina, né? Que a gente há 3 anos tentava fazer, mas não tinha recurso para isso, porque a gente compreendia que para ter a quantidade de pessoas trans e travestis que a gente queria na oficina, a gente precisava ter um orçamento voltado para isso, né? Para dar passagem, porque muitas pessoas trans e travestis não têm condições de pagar passagem para ir para uma oficina, para estar em uma oficina. E a nossa oficina durou 8 semanas? Foram 8 encontros? Não, eles não eram 8 semanas não, mas eram 3 12 encontros por semana. Foram um total de 12 encontros. O 12 foi a apresentação. Isso. Só que aí teve Covid no meio, enfim, rolê. Mas enfim, o que rolou foi... Mas a gente tinha essa preocupação, né, enquanto pessoas trans, de entender que nem sempre a gente tem condições de estar em oficina, de fazer uma oficina, de pagar uma oficina, de ter passagem para ir para uma oficina. E às vezes também não é compreendido pelas pessoas cis que ministram oficinas de teatro, enfim, mesmo O que fornecem o dinheiro para que essas oficinas, né? Patrocinadores ou fomentadores de cultura não necessariamente vão entender isso. Exatamente, e a gente entendia essa necessidade, assim. Então, como os anos anteriores a gente não teve nenhum orçamento, foi tudo à base da parceria, a gente compreendeu que não tinha como a gente fazer a oficina. Mesmo querendo, mesmo desejo estar ali, latente, gritando. Mas não entendia que a gente precisava dar um suporte financeiro de passagem, dar um suporte de alimentação. Porque a gente compreendia que muitas pessoas iam chegar pelo horário, né? Que acontecia das 2 às 6 horas. Que iam chegar, às vezes, sem almoçar, sem, enfim. E a gente precisava dar pelo menos um lanche, pelo menos, enfim, um suporte básico. Sim. Né? Para que as pessoas conseguissem fazer a oficina, estar presente e continuar, né? Continuar posteriormente. E aí esse ano a gente conseguiu, porque a gente conseguiu finalmente ter um apoio financeiro, né? Da Audi Blanc que a gente passou esse ano. E a gente conseguiu realizar esse sonho de fazer essa oficina acontecer, que pra mim foi o meu xodó desse ano do festival. Assim. E a gente tá querendo mais. Vou estar te dizendo que o público tá querendo que vocês façam mais vezes. Mas vamos falar sobre o Festival de Inverno? Vamos. O que aconteceu esse ano? O que aconteceu com o Agridoce, com o Festival de Inverno em 2022? Então, o festival abre seleção, né, para alguns grupos. Enfim, é uma seleção aberta. Acredito que também tem uma parte de curadoria interna, que, enfim, eles devem convidar artistas. E aí nessa seleção, vários grupos se inscrevem, grupos de teatro, de dança, algumas pessoas também da literatura, que o festival tem esse recorte. E aí nos inscrevemos, aguardamos enfim, o resultado. Nós tivemos a seleção, né? Nós fomos aprovados na seleção. E aí ficamos esperando o contato, né? Estávamos já nos programando para ir, entendemos, não, nós vamos pro FIG, a gente tem que organizar a ida, tudo mais certinho, já estava tudo meio que planejado. Só que a resposta, o e-mail, um telefonema não chegava e não estava chegando nunca. Até que saiu o resultado e nosso nome não estava lá. A gente começou a perceber que esse foi um cenário muito parecido com alguns outros artistas também. Inclusive pessoas trans e travestis passaram pelo mesmo cenário. E eu ouso dizer que esse não é um cenário só do FIG, mas de muitos programas de incentivo ou de seleção artística do estado de Pernambuco, porque isso também chegou a acontecer em outros processos de seleção nesse sentido, né, de incentivo, de apoio, de fomentação. E aí questionamos por quê,
né? Porque esse nome não tá mais lá. Como é que tava na lista antes e não tá mais na lista agora, né? É porque a gente não saiu na programação oficial, no diário oficial, sendo que na lista de seleção nosso nome tava lá, o espetáculo tava lá, sabe? Só que a resposta a gente já tinha. O porquê da resposta a gente já tinha. E é só olhar pra trás, né? É só pra olhar o que aconteceu com a Renata, o que vem acontecendo com os coletivos e os movimentos LGBTQIA+, na cidade de Garanhuns, né? Tem, por exemplo, o Diversiclube, que foi inclusive um cineclube que a gente participou, o Agridoce participou, levando a programação, né? Nossa programação audiovisual pra lá. E aí essa resposta estava muito que bem dada, assim, o motivo da falta da presença estava dada. E aí falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Nilo já deu a ideia assim, gente, vamos fazer alguma coisa. Vamos construir algo, a gente não pode ficar quieto. E eu trouxe esse lugar um pouco de, nossa, gente, eu tô tão cansada, né? Precisar fazer isso de novo. Inclusive, a gente conversou com algumas pessoas, né? Pessoas trans travestis que não passaram, ou que tiveram acontecer o mesmo caso, de serem assim, eu tô cansada, não vou movimentar não, porque eu preciso descansar dessa coisa, assim. E eu falei, gente, eu tô cansada, o assunto é importante, eu tô cansada, mas vamos fazer algo pra marcar, pra movimentar. O Agridoce já tem feito isso, e acho que seria muito estranho agora a gente não fazer, né? Então vamos dar um jeito de ir, da forma que for, da forma que der. A gente vai, bota as coisas no carro e vai, e faz. E independente de espaço, independente de incentivo público, a gente tem que estar lá, né? É mais importante ainda estar lá nesse momento. Um cenário como esse, né? Exatamente. E aí surge a pergunta, né? Cadê as pessoas trans na programação do FIG? E claro, tem algumas pessoas trans na programação. Mas aí se a gente vai olhar a programação, elas estão assim, no palco, um pouco distante, que você não consegue acessar muito bem. Elas estão descentradas, elas estão em programações. São pessoas que já estão com uma projeção nacional boa, que meio que, tipo, o festival não pode dizer não pra essas pessoas. Exato. Mas a gente vai botar elas, mas vai botar elas ali, ó, naquele cantinho ali. Ali, que é pra não fazer muito barulho. E até em locais não confortáveis, né? Que a gente tem que entender que o local que a gente tá também precisa ser acolhedor, né? Senão, do que adianta? Já tá lá e chorando as lágrimas porque não tá se sentindo bem. E a gente fez, não, vamos dar um jeito, a gente vai. Vamos convidar as pessoas para ajudar a gente nessa luta também, né? Nessa presença. Então a gente tem dito que a gente não vai pro FIG, a gente vai pra Garanhuns. E a gente vai levar a Transpassar pra lá, a gente vai contar essa história lá. E a gente vai contar com um apoio, né? Com a coletividade das pessoas para fazer esse momento não passar em branco. Você já tem data? Temos. Esse episódio vai sair terça-feira que vem. Sim. Já pode divulgar já. Eis a questão. A gente tem visto, inclusive nesses últimos dias, outros casos de censura, né, dentro da programação. E isso tem causado um certo alarde na gente e um receio também, né? Afinal, a gente conhece a cena de Recife, a gente conhece as ruas, a gente sabe o que é fazer teatro aqui, mas a gente não sabe o que pode acontecer lá, visto o cenário enfim, da cidade, do festival. E para além da cidade, a cidade ela é tomada por turista, então vai ter gente do Brasil inteiro. Pelo menos o recorte Pernambuco vai inteiro para Garanhuns em peso. Fora Pernambuco vem gente de todo canto. Então assim, é um público muito aleatório, né? Que você não sabe o que esperar deles. E bastante hostil. Eu estava no ano de Renata, que aconteceu com Renata, eu fui pra lá 2 vezes. Me apresentar lá 2 vezes. Fui comigo na Bruno, mas um outro coletivo tinha me chamado, porque alguns coletivos se movimentaram exatamente para isso, chamando artistas trans e travestis para abrirem o espetáculo, para abrirem seus espetáculos, para fazerem parte do espetáculo. E aí eu fui convidada pelo coletivo Lugar Comum para me apresentar junto a elas, no espetáculo Segunda Pele. E aí eu entrei na cena, fiz uma cena que era de uma outra bailarina, e, enfim, a receptividade das pessoas foi assim, emocionante, porque eu compreendi o quanto
é segregativo ser LGBTQIAPN+, na cidade de Garanhuns. Sim. Era, sabe, jovens vindo me abraçar, chorando. Caralho. E eu saí, assim, tipo, teve uma menina que ela não aguentou, ela me abraçou e foi pro banheiro chorar. Porque existia falta de representatividade. Muita, amiga, muita. E tipo... E aí depois eu fui pra alguns shows, assisti e compreendi mais ainda, porque tinha uma rua específica onde as pessoas LGBTQIAPN+, podem ficar. Podem ficar, podem demonstrar afeto. No central, não, mas naquela rua específica tudo bem. É como se fosse... É segregativo mesmo, como tava falando. É um lugar completamente segregativo e hostil. E enquanto eu estava lá, né, com esse coletivo, eu não saía da casa onde a gente estava sem a companhia de alguém. Eu precisava estar acompanhada. Porque a cidade, ela estava hostil. Sim. Hostil ao meu corpo, à minha presença ali. Então, era olhares estranhos, era coisas, sabe, que beirava a uma violência, que beirava, sabe, É uma linha muito tênue. E a partir de que momento essa pessoa vai sair desse lugar de olhar pra vir pra cima de mim, né? Em 2018, e nesse ano que você tava lá, tava tudo muito latente. Porque foi justamente o ano que rolou o que rolou com Renata Carvalho. E a cidade inteira tava pensando nisso. Então nem pra você passar despercebido. Não que a gente passe despercebido, isso, né? Exato. Mas ainda assim era um ano que tava tudo muito intenso. Quem tava do lado, e quem não tava muito contra. E eu fico até um pouco emocionado quando tô falando sobre isso, porque, pra quem estiver ouvindo a gente e não sabe, eu já morei em Garanhuns. Eu morei dos meus 11 aos meus 17 anos em Garanhuns. E é uma fase de descobertas, é uma fase que você tá entendendo quem você é a fase que você se entende enquanto pessoa LGBT, muitas vezes. E foi muito difícil pra mim. Muito. Garanhuns, até hoje, quando eu vou pra Garanhuns, pensar em ir pra Garanhuns me deixa ansioso. E eu tenho um médico lá, que eu gosto muito dele, vou lá me consultar com ele. Mas toda vez eu fico muito ansioso. Eu fui sozinho, é horrível pra mim sozinho pra Garanhuns. E eu vou de novo nesse festival, mas aí eu vou estar com a minha galera daqui. E a gente vai se encontrar lá. Mas assim, Garanhuns é um lugar que eu me sinto muito mal lá, realmente, assim. É um lugar muito difícil pra você ser LGBT. E foi uma cidade que eu saí de lá. Gente, saí de lá, digo, não volto mais aqui. Corta para... Corta para 2022. Eu indo para Garanhuns. Não, vai causar. Agora ela vai lá causar. Causar novamente. Mas é isso, né? Vendo essa necessidade de se fazer presente. Sim. Essa necessidade de não silenciar, mesmo com cansaço, mesmo com essa falta de ar que nos falta, às vezes, até mesmo para falar. É necessário se fazer presente. E assim, a gente tá falando... Eu peguei o mote de censura, né? E aí a censura, ela existe desde sempre. E era uma coisa que eu ia trazer, assim. O que a gente precisa fazer pra gente combater essa censura? Vocês, enquanto grupo de teatro. Eu acho que... Votar certo? Aquela, vota certo. Pelo amor da deusa. Vota certo, com certeza. Por favor, gente. Nossa. Necessário. Vocês sabem o que é certo, né? Pelo amor de Deus. Não, minha audiência sabe, bebê. Pra passar 1 hora me escutando, pelo amor de Deus. Por favor. É urgente. Mas eu, às vezes, eu me pergunto... Inclusive, Lula de Garanhuns. É sério. Brilha uma estrela. Só quem é de 1999 sabe. Anos 90. Anos 90. Essas crianças não vão saber. Mas o podcast é um público mais velho. Né? Que bom. Então, brilha uma estrela. Eu não sei. Eu acho que essa é uma resposta que eu talvez não saiba dizer. Eu não sei se a Aurora tem ela formulada, tem outra provocação, mas eu não sei responder, porque eu acho que a censura, ela sempre existiu. E ela vem se tornando cada vez mais silenciosa. E isso é o perigo. Quando o assédio é silencioso,
Quando a censura é silencioso. Ela se faz de coleguismo. Exato. Ela se faz de sonsa, Sonsa. né, É, Dust? ela Vamos se ser faz de- sinceros. Não, ela se faz de super, se faz de sonsa. E aí às vezes, a gente combate porque a gente sabe quando a gente tá sendo censurado. A gente sabe quando a gente tá sofrendo algum tipo de abuso, assédio, né? A gente sabe quando a gente tá sofrendo algum tipo de violência. Só que as pessoas ainda tentam passar pano e dizer, não é isso que tá acontecendo. Não, olha por outra perspectiva. Não, gente, a gente sabe, nós que vivemos nesta vida, que vivemos nessa lida, que vivemos nessa luta, diariamente, a gente sabe quando a censura tá acontecendo. Então, se a gente tá dizendo pra você, pessoa cis, que a gente está sendo censurado, é porque a gente está sendo censurado, não é coisa da nossa cabeça. Sim. Não é invenção, loucura ou... Eu entendo também que tá tudo muito tão enraigado, tão intrínseco na sociedade, que a gente vai naturalizando. E a gente vai, levando como se, é assim mesmo, as coisas são assim, o mundo funciona assim, eu tenho que tentar achar uma forma de lidar com esse mundo que é assim. E eu acho que a gente, em vários momentos a gente tem essa postura de ir de encontro a isso, mas por vezes a gente não, às vezes nem percebe quando a gente tá censurado, quando nossos corpos não são bem-vindos, porque eles são muito sonsos e eles se fazem muito de amigos. A gente tem que estar muito atento pra não cair nesse lugar e não deixar que tudo que construiu na nossa cabeça desde a infância, porque é isso, quando tem um documentário que eu já falei aqui no podcast e a gente tava falando um pouco antes, o Revelação, que é um documentário da Netflix, sobre várias pessoas trans discutindo sobre como Hollywood construiu a imagem da pessoa trans, né? E aí tem em Ace Ventura tem transfobia. Ace Ventura, caralho, é um filme pra criança. Tem transfobia. Constrói, a vilã é uma mulher trans. No final você descobre. E aí, assim, isso a gente vai crescendo, criança, vendo, e a gente vai se deixando levar por essas coisas, achando que a gente tá errado. E tornando-se engraçada, né? Caricato. Caricato. E é tão nocivo, né? Perceber que, por exemplo, que a ditadura ela não acabou. Uhum. Que ela continua, né? Que pessoas trans e travestis durante tanto tempo tiveram que se adequar ao que a sociedade cis queria para poder estar no palco, como por exemplo a própria Rogéria teve que se adaptar, teve que fazer graça durante tanto tempo para as pessoas rirem, sabe? Para poder conseguir estar no palco, Sim. para poder ser atriz, Sim. né? E ainda assim faleceu com essa confusão de identidade da própria cabeça. A própria Nani People, né? Ainda hoje faz graça. E quando tenta fazer um personagem sério, ainda é um personagem que as pessoas escrevem de forma caricata. Mas mesmo assim, para se fazer presente, ela faz o papel, ela tá ali. E aí a gente percebe o quanto a gente precisou alimentar para estar Esse naquele imaginário, né? Esse imaginário para estar naqueles lugares. E aí o que me vem é a gente precisa também desconstruir isso. Sim. É a partir dessa desconstrução, é a partir de quebrar esses paradigmas, esses estereótipos que a gente precisa, que a gente talvez consiga criar novos espaços, criar novas leituras, criar novos contextos e revelar nossas histórias. Contar as nossas histórias através das nossas perspectivas, né? Para que essas censuras, elas parem de existir. Parem de ser levadas como algo banal, como algo normal, natural. Não, tudo bem, acontece. Sabe? No próximo você vai. É porque não deu, não coube. Porque não coube. Então, parar de naturalizar isso, sabe? E eu acho que isso também precisa vir dos artistas cis. Sim. Porque eu percebi muito quando a gente lançou
E isso me deixou muito revoltada, assim. De artistas cis da cidade virem dizer: ah, mas é assim que acontece. Essa seletiva do FIG, ela acontece, é assim mesmo. E não sei o quê. E aí precisou outro espetáculo de fora, sim, né, do Rio, ser censurado para poder as abrir o pessoas olho, né? entenderem que foi a censura. Uhum. E aí, tipo, cadê a acolhida? Porque consegue acolher um grupo de artistas de fora, mas não consegue acolher um grupo de artistas de dentro. Uhum. Sabe? Porque quando a gente fala de censura, quando a censura... Quando a gente fala de censura... acontece sim. Você pode se inscrever e seu grupo não passar. É óbvio, isso faz parte de um edital. Isso vai acontecer, porque é isso. A gente está lidando com um edital, e um edital nem sempre vai dar um resultado favorável pra gente. A gente sabe disso, a gente entende isso. Mas existem recortes. Existem recortes e recortes. E a gente consegue diferenciar por que uma coisa está acontecendo quando está acontecendo. A gente consegue diferenciar exatamente porque a gente está nesse lugar de percepção. Né? A gente está nesse lugar de... É o que eu sempre digo. Nós, pessoas trans, travestis, a gente sabe, a gente reconhece o olhar da pessoa. Reconhece. A gente sabe quando a pessoa está nos recriminando, a gente sabe quando as pessoas estão nos assediando, a gente sabe quando é um olhar elogioso, sim, a gente sabe reconhecer um olhar de paquera, sim, mas a gente sabe reconhecer os outros olhares de violência também. Então a gente sabe quando a violência está acontecendo com a gente. Sabe? Sim. Sabe que não é vitimismo. Sim. E quando a gente é colocado nesse lugar, isso me irrita. Oh, amor. Me dá uma vontade. O réu primário dela. Sabe? Dá vontade de usar uma coisa e dizer: nossa, eu vou ser presa, mas vou ser presa com orgulho. Um dente quebrado, nossa, mas Eita, o jurídico do podcast não cobre não, viu? Nossa, desculpa, gente. Uma navalha, o estereótipo da navalha, né? Mas, enfim, é isso, a gente sabe. E aí quando vem essas pessoas, esses artistas, cis dizerem: não, mulher, assim mesmo. Foi um mal entendido, Dante, tá bom? Menina, acontece. Eu já fui, meu espetáculo já não entrou também outra vez. Mas falando sobre essa tua pergunta, né, se tem alguma forma de acabar, eu acho que pensando pensando na coletividade do que é censura, acho que não tem como, sendo bem sincera. Existem modos de reduzir, talvez, porque assim, de fato a censura e a ditadura ganharam um novo rosto. Sim. E elas estão presentes em qualquer cenário que a gente possa vivenciar, né? Até mesmo no afeto, assim. É muito doido de você pensar, por exemplo, em marcar um date e você ficar assim: será que eu vai ser bom ou eu vou sair de lá agredida ou morta? Nossa, super. Eu tava fazendo um episódio esses dias, caricatíssimo, gostíssimo das perucas. A gente tava falando sobre arrependimentos, sobre dates, não sei o quê. Eu tava falando: galera, eu não consigo com rolê de Grindr. Eu tenho muito medo, bicha. Tipo, as gays falando: não, que eu faço, que aconteça. Bicha, eu morro de medo de eu chegar lá e rolar altas violência comigo. Por mais que eu seja um homem que se relacione com homens também, eu morro de medo. Eu não consigo estar dentro dessa cultura porque eu tô falando uma coisa corriqueira, né? Tipo, de date. Mas eu morro de medo de ser agredido, de ser estuprado, de ser violentado, enfim, de qualquer coisa, porque eu tenho medo de é um outro na recorte. Rua. Não é isso. De olhar assim estranho pra pessoa e dizer: nossa, vai levar uma mãozada do nada. Porque é esse medo, né? O medo também parte pro afeto. E é quando chega nesse lugar do corpo, da solidão, da vivência da pessoa trans e travesti. É por isso que eu ando bem bela e bem sonsa, porque se fizer assim, e aí? Eu falei: o que, menino? Eu tô só andando. Gente, tô flertando não, que isso? O flerte de Aurora olharei até perceberes. Não, passa assim, tranquila, não.
Mas a Aurora, ela já tem um olhar sensual. Ela tem um olhar de mistério. Ela é sonsa. Resumindo. Eu conheço essa peça há tempo, sei que a Aurora é sonsa. Mas falando sobre esse lugar, assim, a gente encontra isso até mesmo no afeto, que é um direito básico humano, né? Imagina nesses locais de trabalho, né? De vivência, assim. E eu acho que não tem como acabar, mas existem formas de reduzir. E eu acho que essas formas são formas como a Agridoce tem feito, assim. Não querendo puxar saco no meu grupo, mas puxando bastante. Pra puxar. A gente tá aqui pra puxar. Porque, né, afinal, eu tô fazendo isso também, né? Junto com os meus amigos. É isso. Mas o que a gente tem feito é muito sobre esse novo reflexo, assim. E eu vejo isso como importante, algo importante pra cena recifense, que é muito construída por pessoas cis e muito construída também por pessoas que vêm de uma outra geração, né? Que às vezes existe um pouco da dificuldade do entendimento. Então acho que a presença do Agridoce, a temática do Agridoce, os levantamentos, né? A coragem do Agridoce de fazer ações como essas em Garanhuns, como o festival, enfim, os filmes, toda a pesquisa que a gente tem feito, são pontos que podem ajudar a reduzir essa censura, né? Um pouco dessa ditadura, porque é meio que mostrar a gente por outro olhar, né? Talvez até mostrar a gente pelo olhar que as pessoas esperam, né? Esperam ver assim, nossa, nunca imaginava que você fosse essa pessoa assim tão, né? Tão puta, tão calma. E a gente é também. Mas também sabe fazer barraco, tá? Se precisar, elas causam. E não é só na cena, não. E continuando esse pensamento afetivo, eu faço um outro recorte, que não é só o afeto romântico, né? É o afeto até mesmo de amizade, o afeto familiar, né? Do qual muitos de nós censurados, né, impedidos de ter o afeto familiar, o afeto entre amigos. Quantas pessoas você, Dante, não se afastaram de você quando você transicionou? Ô, amor. Né? Quantas pessoas não se afastaram de mim quando eu transicionei? Sim. E quantas pessoas também não chegaram com essa conversa de transaliado, mas na verdade só queriam usar a sua imagem para tirar uma foto, postar no Instagram e dizer: sou desconstruída. Sim. Sabe? E o quanto isso também nos atinge, o quanto isso também é nocivo pra gente. E as próprias pessoas dizem que dizem ser transaliadas são as mesmas pessoas que tentam passar pano para o próprio festival, para um festival como esse, para um edital como esse, e dizer: então, não é por isso, sabe? Sim. E aí é quando a gente vê algumas mais máscaras caindo, né? Porque eu acho que a gente já teve a oportunidade várias nas eleições anteriores, a gente teve várias máscaras caindo. A gente vê agora as máscaras caindo novamente. Então, assim, as máscaras das pessoas estão caindo o tempo todo. Então, é uma censura velada, silenciosa, maliciosa, mas existe. Tá ali. E como combater ela? Ela tá instalada, né? Eu acho que o que aconteceu com a censura de Renata em Garanhuns, essa sensação, né, de ir pra cidade e ter medo, foi um pouco da sensação que aconteceu nas eleições, né, a eleição passada pra presidência. E quando esse cargo foi preenchido pela pessoa que tá lá, não vou citar, porque a gente não precisa. Tá chamando esse nome. Exatamente. Fala, eu acho que quando você sabe quem? Quando essa pessoa chegou e isso foi cada vez sendo mais instalado e naturalizado, as pessoas começaram a se sentir libertas para expressarem, né, suas censuras e suas ditaduras. Então, eu acho que antes desse cenário de 2018, que inclusive é o mesmo da censura, é o mesmo ano Dante, é o mesmo ano em que ele foi eleito. Vocês acham que antes a gente tava num caminho melhor pra ser ator, atriz, trans, LGBT, o que for, assim? Eu acho que nunca teve esse bom caminho, Dante. A gente entende, né? A expectativa é que as coisas vão melhorando, né?
quando a gente pensa em todos os aspectos da vida, que vai melhorando aos poucos, enfim, o espaço vai sendo alcançado, vai sendo mais dito e conversado. Mas parece que isso não acontece. Quando a gente tá indo, achando que tá indo, a gente vai rolar! E aí não rolou. E por que não rolou? Porque tem um processo instalado, né? As pessoas estão se sentindo na liberdade de exercer essas suas censuras e suas ditaduras. Há muito tempo. Porque estão acobertadas, né? E estão acobertadas pelo governo, pela religião. E se sentem seguras nesse lugar. Porque elas estão protegidas, de certa forma. Sim. E quando a gente até questiona se a nossa segurança vai ser dada, por exemplo, pelo poder público. Se a gente está na rua, né, por exemplo, fazendo transpassar, ou, enfim, acontecer alguma coisa na rua, alguma violência, e a gente procura as questões públicas de segurança, a gente vai ter? Porque talvez não tenha. Sim. Porque talvez esse mesmo pensamento que foi instalado para acobertar a censura e a ditadura que tá rolando, também talvez esteja na segurança pública que não acessa nossos corpos, né? Sim. Então vai ter não, para aqui a gente tá dando, né? A gente vai dar esse suporte aqui, mas para vocês não. Não tô tendo não para vocês. Uma das coisas que eu acredito muito é que não existe Salvador. Sim. Não existe... Talvez o Salvador seja um coletivo. Sim, talvez o coletivo, mas eu falo assim, não existe o herói, né? Essa personificação do herói branco, cis, é algo que perpetua, né? Que vem na cabeça do ser humano talvez de Nietzsche, com o seu pensamento do super-homem, esse homem que é várias coisas, que pensa várias coisas, que tem uma super força, né, no seu... Mas eu acho que para os corpos trans e travestis não existem super-heróis. Acho que os nossos super-heróis somos nós mesmos. Sim. Porque é a gente que tá ali para se defender. Para Sim. defender um ao outro. Porque até mesmo... eu sempre falava para os meninos do coletivo que às vezes eu tinha receio de andar com eles na rua. Mas não por medo de eu sofrer violência, mas com medo deles sofrerem algum tipo de violência. Porque se eles A gente já tá acostumado a lidar com isso, né? Exatamente. Porque se eles sofressem algum tipo de violência, eu ia me sentir muito responsável. E responsável de ter que defender a pessoa, de partir pra cima. E sendo comigo, só comigo, talvez não. Talvez eu ficasse quieta, aguentasse a dor, corresse, mas ter uma outra pessoa ali e você entender que ela está sofrendo violência por estar ao seu lado. É muito ruim. É muito ruim. Então, às vezes eu andava com os meninos, hoje em dia eu sou mais tranquila, mas às vezes eu andava com eles e tinha um receio enorme, sabe? De estar... Até às vezes eu brincava com o Nilo e a gente saía na rua, ele me dava o braço, dizia, e o povo ficava olhando pra gente, dizia, menina, já deve ser um casal bem estranho, né? Porque... Viado? Um viado na travessa, bem estranho, porque... que o povo tá olhando. Que só. E eles dizem, não, amiga, besteira. Mas a gente. É isso, a gente sabe. A gente sabe. É. E aí, por mais que queiram apaziguar, por mais que, mas ele era um boy, um homem gay, mas assim, padrão. Branco, Padrãozão. O Nilo é padrãozão. E aí, eu, uma travesti preta, de braço dada com ele andando pela Boa Vista. Não vai sofrer olhar? Ô, amor. Nossa! Se não tiver olhando de querer dar-lhe, é porque quer beijar os dois. Exatamente. Então, Eu mesmo... Oi, licença. E aí, então, é isso, sabe? E aí eu sentia esse medo, sentia real, assim. Até compreender, até começar a relaxar, a respirar e a dizer... Eles também precisam aprender a se defender.
Eles também precisam aprender Se é pra estar com a gente, é pra estar com a gente mesmo, né? Exatamente. Se é pra se compreender enquanto transaliado, se compreende enquanto transaliado. Naquela coisa, na alegria e na saúde, tristeza. na saúde e na doença. É um casamento. Porque né? Gente, a gente tá estourando, a gente estourou nosso tempo aqui. E tem muito, muito mais que eu queria falar sobre censura. Eu acho que a gente pode entrar em várias outras questões. Inclusive, estão convidados a voltar para o podcast. Mas eu queria, pra finalizar, eu queria que você que tá nos ouvindo desse 5 estrelas pra esse podcast, porque se você ouviu até aqui, em respeito aos nossos convidados, se você é um transaliado, se você é contra a censura, você vai dar 5 estrelas pra gente. Eu não quero 4, eu não quero 3, eu não quero 2, eu não quero 1, eu quero 5 estrelas. Se for pra dar menos que isso, você nem dá. Você fica quieto aí no seu canto. E eu queria que vocês deixassem pra gente, meninas, as redes sociais de vocês, as redes do Agridoce, onde a gente pode estar acompanhando o trabalho de vocês, especialmente pra quem não é daqui, porque eu entendo que quem é daqui de Pernambuco consegue acessar mais fácil, está nos espetáculos, está vendo os festivais de vocês, no Negro Sem Censura, por exemplo. Mas quem é de fora também, de que forma pode estar apoiando e acompanhando o trabalho de vocês, que eu sei que vocês têm um recorte audiovisual também, né? Então, por favor, deixem aqui conosco. É isso. A gente usa como nosso principal meio de comunicação o Instagram, que é @teatroagridoce. Então lá tem um pouquinho de tudo que a gente tem feito já nesses anos de existência, né? Um pouco dos registros, tanto de trabalhos audiovisuais, mas também performance, teatro, enfim, cinema também, né? Que tem sido um pouco dessa experimentação nos últimos tempos. Também pensando nesse abarcar outros estados, né? Quem sabe já a gente tá aí nessas cidades desse Brasil. Por favor, por favor. A gente também tem o YouTube, que recebe algumas programações nossas, que é o Agridoce Inclusive, a oficina para pessoas trans, que estou participando. Você vai me ver dançando lá, só dançando mesmo, porque eu peguei Covid no meio. Aí eu perdi metade da oficina, não consegui desenvolver um espetáculo, mas consegui dançar. Dar uma dançadinha. Foi lindo igual. Não, foi tudo, foi lindo. Tá lindo o espetáculo, lindo. E ele tá disponível, né? Já fez parte da programação do Gênero Sem Censura desse ano, com finalização da oficina. E foi uma delícia também juntar essas histórias, conhecer tanta gente nova. Sim. Mas a gente tem circulado lá. E aí, retomando só um pouquinho pontualmente o caso de Garanhuns, a divulgação da data vai acontecer apenas no dia que o evento vai acontecer. Mistério. Nossa, então vai ter que seguir. Você tem que seguir o nosso Instagram pra saber como é que vai ser. Quem estiver por lá, né? Quem quiser acompanhar a gente, se juntar com a gente, né? É importante também. Quem tá assistindo não vai só assistir, mas vai fortalecer esse movimento, essa ação. Que caralho. E é isso. A divulgação vai acontecer só no dia, né? Tanto da data, do local, por nossa segurança, por segurança da equipe. Mas vai tá lá pra gente conversar e continuar contando isso. Então acompanhem e ativem o sininho lá no Instagram delas pra receber todas as notificações pra poder acompanhar. E quem puder, contribua com a nossa vaquinha. Sim. Pra gente poder conseguir fazer isso acontecer também, né? Porque precisa desse apoio financeiro pra poder estar e se fazer presente também. Muito bem. E agora, como prometido, Sofia vai cantar pra gente. Vai lá, amiga. Cantei uma besteirinha, qualquer coisa aí, qualquer coisa. De Mar Fechado, porque tocou hoje no ensaio a musiquinha dos barquinhos. Achei muito bonito. Pronto. E pra terminar o podcast, Eu não sou daqui também, marinheiro, mas eu venho de longe ainda, do lado de trás da terra, além da missão cumprida, vim só dar despedida, vim só dar despedida.
Eu olha ela aí. Eu botei a pobre, eu botei ela pra cantar sem aquecer a voz. A capela. Alcoolizada, que a gente tá aqui tomando uma cerveja. Então você vai dar 5 estrelas pra ela. Não sou a Priscila Alcântara, tá, gente? Mas a gente tenta. E é isso, eu sou o Dante Olivier. Não é Oliver, não é Oliveira, é Olivier. Olivier. Dante.Olivier no TikTok, Olivier Dante no Instagram e Twitter. Mas isso vocês já sabem. Então me sigam lá, caralho. É isso, um cheiro pra vocês e até a próxima. É a musiquinha que terminou. O encerramento. O encerramento.